A paz, queridos, hoje é o dia 42 do nosso Devocional do Discípulo e hoje a nossa meditação vai se encontrar na carta de Tiago, capítulo 3, verso 17, que vai dizer assim: A sabedoria que vem do alto, porém, é antes de tudo pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Tiago aqui, ele vai estar dedicando aqui no capítulo 3 para estar falando sobre duas coisas. Sobre o poder da nossa língua, o início de Tiago 3, e na parte final do capítulo 3, ele fala que existem dois tipos de sabedoria. E é muito interessante a analogia que Tiago vai estar usando aqui, porque ele vai estar falando que existe uma sabedoria divina, que é o que nós estamos estudando este mês, nós estamos buscando no nosso devocional, essa sabedoria que vem de Deus, E Tiago fala exatamente sobre isso, que existe uma sabedoria que vem de Deus, uma sabedoria que vem do alto, uma sabedoria divina e uma sabedoria humana. Vamos estar lendo aqui o contexto do que Tiago fala para a gente estar entendendo a profundidade que Tiago chega a falar sobre a sabedoria. Ele inicia a falar sobre a sabedoria no verso 13, que diz assim: Quem entre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Aqui Tiago já está falando que uma pessoa que alcançou sabedoria de Deus, como nós já vimos, sabedoria são experiências com Deus e sabedoria nos leva a ter maturidade. Essa maturidade é tanto pessoal, na nossa vida, uma maturidade mental, mas principalmente uma maturidade espiritual. Quanto mais experiências nós temos, mais maduros espiritualmente nós vamos ficando. Logo, com essa maturidade, ele vai dizer que os nossos procedimentos vão se tornando bons. Isso vai gerando obras de mansidão pela sabedoria. Ou seja, quando nós pegamos o fruto do Espírito, nada mais é de que o nosso amadurecimento é nós sermos moldados pelo Espírito Santo. E o fruto do Espírito, ele possui 9 características. A última é o domínio próprio. Então, uma pessoa que foi moldada pelo Espírito Santo, ela tem que possuir as características do fruto do Espírito. A mansidão, o domínio próprio, a benignidade, o amor, paz, alegria. Ele tem que possuir, essas características têm que aflorar nele. Uma pessoa madura, uma pessoa experimentada, uma pessoa moldada pelo Espírito Santo, tem que apresentar tais características. E ele vai continuar, 14. Se porém tendes em vosso coração amarga inveja e sentimento faccioso, não vos glories nem mentais contra a verdade. E aí a gente pega esse quesito, Por que ele fala muito não minta sobre a verdade? Porque nós podemos pegar o próprio caso de Satanás tentando Jesus no deserto. Ele se usou da própria verdade, da própria palavra e distorcendo ela para estar tentando induzir Jesus ao erro. E Satanás não faz nada além disso. Ele distorce a verdade. Porque se Satanás criasse uma total mentira, isso seria tão oposto ao que nós sabemos que é verdade, e isso qualquer ser humano, que isso seria tão chocante que nós recusaríamos. Agora, quando ele pega a verdade, agora nós podemos também pegar o caso de Eva. Ele pega o que Deus disse e começa a distorcer levemente aquilo, induzindo Eva a que ela entendesse o que ele queria passar e fazendo com que ela descresse do que Deus disse. Ela falou assim, verdade, você tem um ponto, não era bem assim. E quando a gente começa a cair de passo a passo nos enganos de Satanás, nós começamos a cair em tudo isso que Tiago está falando aqui. Na inveja, começamos a nos tornar facciosos, ou seja, a gente começa a rachar a igreja, a gente começa a rachar a família, a gente começa a rachar o ministério, a gente começa a rachar o casamento, a gente começa a rachar todos os nossos relacionamentos. Nós nos tornamos pessoas que tudo na nossa vida começa a esmorecer. O espírito faccioso, ele é um espírito que ele vai contra tudo que é a união.
ele vai gerar discórdia, desentendimento, angústia, ele vai gerar ódio, raiva, ira, ele vai gerar tudo para que as pessoas não consigam se entender, se comunicar, ter uma comunicação clara e principalmente entenebrecer a mente das pessoas para que elas não consigam estar recebendo o discernimento, estarem sendo reveladas pela palavra de Deus, que é a mais pura revelação de Deus, e com isso a verdade não vai conseguir crescer no terreno de suas mentes. Se a verdade não toca a nossa mente, ela não vai descer para o nosso coração. E com isso nós vamos nos tornar pessoas facciosas. A facção é um dos espíritos, é uma das coisas que a palavra fala que é uma das coisas mais detestáveis. Durante a palavra vai falar sobre o espírito de facção várias vezes, porque a facção ela é contra a união. A facção não deixa que a paz reine. E aí ele vai continuar: não vos glories, nem mentais contra a verdade. Tudo que vai contra a verdade de Deus é espírito de facção. É espírito que está trazendo engano. E aí temos também as pessoas ainda que são utilizadas para isso, como falsos profetas, falsos mestres e realmente pessoas que infelizmente apostataram da fé e acabam ali esmorecendo e tentando levar outras pessoas achando de que elas entenderam a verdade, mas na verdade elas estão como os porcos voltando a se sujar na lama. 15. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Olha o que Tiago diz. A sabedoria que nós achamos que recebemos neste mundo, ela não vem de Deus. Ela não vem do alto. Ela é terrena, ela é dessa terra, ela é humana. Ela foi criada por homens. E quantas filosofias, ideologias, pensamentos, nós vemos as pessoas se perdendo nessas coisas. Ela é terrena, ela é animal, ou seja, ela vem da nossa bestialidade, ela vem da nossa parte mais irracional. Aquilo que nós achamos que é conhecimento, que é sabedoria, o ser humano ele pode atingir muito conhecimento, Nós podemos buscar muito entendimento e conhecimento, mas a sabedoria deste mundo, ela é bestial. Porque ela quer as coisas que são somente agradáveis para si. A sabedoria, a experiência deste mundo, ela quer em si prazeres, ela quer o que é bom para si, ela quer algo que é egoísta, algo que é para a sua própria glória, ela quer tudo para o eu, nada para o nós, muito menos para Deus. E ela é diabólica. O diabo, o Deus deste século, e aqui o Deus em minúsculo, aquele que tenta reger todas as coisas deste mundo perdido em trevas, ele quer manter as pessoas com as suas mentes em trevas. E aí a gente entra no 16. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. Então aqui Tiago ele denomina que a sabedoria do mundo ela é confusão. Então as duas sabedorias, nós vamos ter a sabedoria de Deus, a sabedoria divina, e a sabedoria humana, que é diabólica e ela é confusão. Então para nós fazermos essa total diferenciação, existe sabedoria e existe confusão. A sabedoria, como nós já vimos, ela pode ser uma sabedoria que é através de coisas que nós erramos, mas através do processo nós conseguimos ser moldados e tratados em Deus e nós adquirimos experiência de o que não fazer em tais situações. E quando nós caminhamos realmente no caminho e na vontade de Deus, nós temos sabedoria e experiências de como agir, do que deve ser feito em tais circunstâncias. Então, a sabedoria de Deus, ela pode ser para ser seguida e para ser evitada daquilo que nós devemos fazer conforme a palavra de Deus e daquilo que nós devemos evitar de fazer conforme a palavra de Deus. Então nós podemos ter a sabedoria de Deus sendo guiados de ambas as formas, caminhando com Deus e mesmo quando tropeçamos, sendo ali tratados, nos arrependemos, nós adquirimos sabedoria que vai servir para a nossa vida e para o reino. Agora, quando não existe arrependimento, quando nós ficamos em constante tropeço
quando nós ficamos em quesitos que começam a bater contra a palavra de Deus, nós entramos em confusão. A confusão, ela não vem de Deus, porque a confusão ela não gera paz. O nosso principal conceito, nós vamos ver aqui Tiago chegando, nesse entendimento, é de que o que vem de Deus traz paz. Vamos continuar para nós chegarmos nesse conceito. 17, que é o nosso verso de hoje. A sabedoria que vem do alto, porém, é antes de tudo pura. Ou seja, ela não tem maldade. Você não sente que tem dificuldade naquilo. Você sente que aquilo realmente é puro, que aquilo vem de Deus. Depois, pacífica. Ou seja, a sabedoria de Deus, ela é pura. Ela é algo bom. E com ela, ela vai te trazer paz. Essa paz, ela é moderada. Ou seja, ela vai fazer com que o seu coração se torne admoestado. Com que você entenda o seu lugar no reino e muito além de ter um lugar no reino, a sua participação no reino. E aí ela vai ser tratável, ou seja, quando ela te admoesta, ela vai tratar o seu coração. Cheia de misericórdia para conosco, porque nós entendemos que nós carecemos e com isso nós também começamos a agir com misericórdia. E de bons frutos. Ou seja, se nós aceitamos a misericórdia de Deus, se nós somos misericordiosos, se nós fomos tratados, se nós nos tornamos admoestados e se nós recebemos a paz de Deus, a nossa vida, logo, ela está arraigada em Cristo. A nossa vida ela está na videira que é Cristo. Logo, nós vamos começar a frutificar. Sem parcialidade. Ou seja, nós não temos facções no nosso meio. Nós caminhamos para a união e sem parcialidade e sem hipocrisia. Nós fazemos o que nós falamos e nós falamos o que nós fazemos. A nossa vida ela é reta e íntegra diante de Deus. E aí nós chegamos no 18. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para os que promovem a paz. Para termos paz, nós temos que plantar em paz. E plantando paz, nós vamos colher paz. O reino de Deus, ele é um reino de paz. E principalmente quando nós clamamos, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o que é da vontade de Deus traz paz. Se na sua vida você não está colhendo paz, a sua vida pode estar caótica, pode estar acontecendo muitos problemas na sua vida, mas dentro do seu coração, se você tem paz em Deus, de que Deus está tomando conta dos seus passos, você está sendo guiado pelo Espírito Santo. Agora, se te falta paz no meio da sua caminhada, algo não está alinhado com a vontade de Deus. Caminhar com Deus nos traz paz. Os discípulos, ainda passando por todas as afrontas, humilhações, prisões, torturas e morte, ainda assim eles jubilavam pela paz que eles tinham em seu coração. A palavra de Deus, Jesus, ele é a paz que excede a todo entendimento. Não ter paz em nossas mentes, em nossos corações, na nossa vida, isso é um sinal de que nós não estamos alinhados com a vontade de Deus. Algo em nós ainda precisa ser tratado e alinhado. Repito, nossa vida pode passar por muitos problemas, mas em nós temos que ter paz, tomando os nossos corações, confirmando e reafirmando a nossa fé de que Deus está no controle de todas as coisas. Assim o nosso coração estará em paz. Se te falta paz, procure isso de Deus, porque o reino dele transborda paz. E se a vontade de Deus é feita na sua vida, assim como nos céus, a sua vida tem que ter paz. Amém, meus irmãos? Jesus ele é muito bem claro, Lancem sobre mim todas as vossas ansiedades. Tomai de mim o meu fardo que é leve.
Ele não diz que nós ficaremos sem fardo, ele diz que o fardo dele é mais leve e que nós devemos lançar todas as nossas ansiedades sobre ele, porque ele já sabia que nós não aguentaríamos, mas nele nós suportaríamos. Ele suporta, por isso nós devemos lançar sobre ele. Se nós continuarmos a carregar os nossos fardos, nós não vamos conseguir. Mas se nós lançarmos os nossos fardos nele, nós vamos conseguir. Não lançar nossos fardos em Deus é dizer para Cristo que nem ele suportaria o que nós estamos passando. E isso é arrogância, isso é insubmissão e desobediência a mandamentos de Cristo. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades e desfrutem da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque essa vontade vem da transformação do nosso entendimento, de entendermos que somente nele nós vamos vencer todas as coisas e nele nós vamos alcançar a paz que excede a todo entendimento. Ele nos leva a habitar em pastos verdejantes e em águas tranquilas. Ele é o nosso bom pastor. Ele sabe todas as coisas, por isso a nossa vida tem que estar depositada nos pés de Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos estar orando e clamando para que o nosso coração possa estar descansando aos pés do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais um dia de vida, Pai. Muito obrigado por esse dia, muito obrigado, Pai, pela Tua proteção, pela Tua guarda, pelo Teu zelo, por tudo que o Senhor tem em nós. Que o Senhor venha estar gerando em nossos corações a Tua paz. Mas muito antes disso, que o Senhor venha estar gerando em nós a confiança em Ti, a total dependência em Ti. Toda honra, toda glória, todo louvor seja entregue a Ti, Pai. Te louvamos, te adoramos, te exaltamos, porque somente Tu és Deus. Confiamos nossas vidas em Ti, Pai, porque Tu és o nosso pastor, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai. Nós queremos, Senhor, cada dia mais entregar as nossas vidas a Ti. Não viver, Senhor, com ausência de paz, não viver em facções, não viver em desesperança, não viver em turbulência, não viver em ansiedades, não viver, Senhor, em frustrações, em medos, em enganos, em todas as coisas que este mundo tem, nas confusões deste mundo, nas sabedorias que este mundo acha que tem, mas nós queremos receber a Tua mente, a Tua mentalidade, e nós só recebemos a Tua mentalidade quando nós estamos em Ti, que é a videira, porque assim nós participamos do Teu corpo, e em Teu corpo nós recebemos a Tua mente, porque o Senhor é o nosso cabeça. O Senhor é o cabeça do corpo. Então por isso nós temos que estar ligados em Ti. Nos conduz em todas as coisas, Pai, e nos dê essa paz que excede a todo entendimento, porque é paz que vem de Ti, paz sobrenatural, a paz que vai nos guiar e nos direcionar em todas as coisas. Alinha nossos passos, nossos caminhos contigo, Pai, e que o Senhor venha estar nos abençoando. Nos conduza nesse dia, Senhor. Nós clamamos e dependemos de Ti, porque sozinhos nós não vamos conseguir. É isso que eu peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Tenham um dia abençoado e saibam sempre que Deus tem o melhor para cada um de nós. E nós precisamos caminhar conforme a vontade do Senhor para termos paz todos os dias de nossas vidas. Amém? Lembrem-se, sejam em todos os lugares que vocês forem discípulos de Cristo. Deus abençoe vocês.